Hello, gente! Hoje vamos começar mais uma aula, tá, gente? A gente, no último vídeo, parou na... vamos ver aqui, meus garotinhos. Um pouquinho. Joãozinho, pensou aí. Tô de boa. A gente teve uma treta aqui. Paramos na página 146, tá? Meu povo brasileiro. Eu tô com vontade aqui na matéria, tá, gente? Crase. Você sabia que a crase não é um acento? Crase é a função de duas vogais iguais. Acento grave é o sinal que indica a crase. A mais A é igual a A. Para haver crase é necessário existir ou A. O primeiro A e a preposição no segundo pode ser. Artigo definido. A e as. Exemplo. Ele se refere à preposição, mas artigo carta. Ele se refere à carta. Olha, gente, uma coisa que muito importante, amiguinhos. Pronomes demonstrativo as. Exemplo. A sua camisa é igual à preposição que promete a camisa de meu pai. Sua camisa é igual à do meu pai. A vogal inicial dos pronomes aquela, aquelas e aqueles. Exemplo. Ele se refere à preposição aquele livro. Ele se refere àquele livro. Observações. Para que seja mais fácil perceber a ocorrência da crase, é melhor fazer a substituição feminino por masculino. Exemplo. A classe A se transformar em ao. Exemplo. Ele se refere à carta. Ele se referiu ao documento. Olha, gente, uma dica importante pra gente. Casos especiais. Vou a Brasília. Vou a Bahia. O certo é vou a Brasília. E vou à Bahia. Para sofrer a ocorrência da crase no segundo caso, quando se vai, sempre vai ser algum lugar. O verbo ir perde a preposição. O problema é que o nome do lugar aonde se vai, às vezes, vem antecedente do artigo indefinido a. Outra antecipada do artigo definido. A isso significa que você vai à Bahia. A preposição do verbo ir do artigo definido. A é que antecede a Bahia. A que você vai, Brasília. Sem a crase, porque não há preposição do verbo ir. Se você quer saber quais as rapidez que se deve ir ao ou ir a ou algum lugar com sua ou sem crase, use o seguinte recurso. Antes de ir, volte. Se você voltar daí, significa que há artigos e você vai a. Se você voltar de significar que não há artigo, você vai a. Exemplo, você volta da Bahia.
Você vai à Bahia? Você volta de Brasília? Você vai a Brasília? Observe outros exemplos. Vou a Israel, volto de Israel. Vou a Paraíba, volto da Paraíba. É importante lembrar que essa dica não é aplicada em todos os casos da frase. Na verdade, somente resolve o problema das viagens de ir ou a dirigir-se ou a viajar ou a chegar a outra A. Use uma estrada liga a Suécia à Itália, outras ligam Espanha a Portugal. Em que estrada ocorreu a crase? Você acertou se responder a primeira. Por quê? Porque só o artigo definido antes da Itália. Confira a artiga. Volto da Itália e volto de Portugal. Portanto, uma estrada liga a Suíça à Itália, outra liga Espanha a Portugal. Vou ou a Roma. Vou é o artigo Roma. O certo é vou a Roma e vou à antiga Roma. Nesse caso, é possível recorrer ao verbo voltar de Roma e voltar da antiga Roma. Observe que não há artigo antes de Roma. O artigo aparece se houver um adjetivo do termo equivalente. Vou a Paris. Volto de Paris. Vou a Paris dos meus sonhos. Vou de Paris dos meus sonhos. Vou à terra. O certo é vou à terra. A palavra terra é no sentido de terra firme, chão oposto. Porto não recebe artigo definido, logo não haverá crase. Ao viajar de avião, pode observar que a ausência do artigo definido antes da palavra terra. Terra firme quando o avião aterrissa. Uma das comissárias de bordo vai ao microfone dizer: para voos de conexão e mais informações, procure nosso pessoal em terra. Por que não na terra? Porque a terra é a terra é infirme e não na planta da terra. Observe, qualquer outra terra, inclusive o planeta Terra, recebe o artigo definido, portanto haverá crase. Vou à terra dos meus avós. Volto da terra dos meus avós. Cheguei à terra internacional. Volto da terra natal. Ele se refere à terra ao voltar da terra ou da terra ou do planeta Terra. Quer dizer, volto da terra natal. Quer dizer, terra natal, gente, é onde você nasceu. Um exemplo, você nasceu na Bahia e foi morar no Rio de Janeiro. Sua terra que você nasceu é na Bahia. Terra natal. A outra, por exemplo, você mora no Rio, é onde você foi morar, mas sua origem é a Bahia. Observe a diferença. Depois de tantos dias no mar, chegamos à terra, terra firme. Depois de tantos dias no mar, chegamos à terra procurada. Vou ou a casa. O certo é vou a casa. Sua própria casa não necessita de artigo definido. Isso é que se você vem de casa ou se você ficou em casa, só pode ser sua própria casa.
Observe, qualquer outro caso vem antecedida do artigo definido. Isso significa que não haverá crase. Vou à casa dos meus pais. Volto da casa dos meus pais. Vou à casa do Angra. Volto da casa do Angra. Vou à casa de José Silva. Volto da casa de José Silva. Vou à casa do vizinho. Volto da casa do vizinho. Vou à casa dela. Volto da casa dela. Observação 2: não haverá crase somente quando a palavra casa estivesse em qualquer adjunto. Ele ainda não retornou à casa desde aquele dia. Vou ou à minha casa. Esse é o caso facultativo que pode haver crase ou não, devido à presença de pronomes possessivos minha antes casa. Bem, gente, vou parar por aqui, tá? Tomar uma aguinha ali, aí eu volto para gravar o vídeo.